Oi, pessoal! Na nossa última aula de matemática, eu voltei à parte do nivelamento para terminar algumas informações importantes em relação à potência e raízes. Então, eu fiz uma revisão sobre quando a potência está com expoente negativo. Então, quando a gente tem, por exemplo, 2 elevado a menos 2. O passo para esse expoente virar positivo é inverter a base. Então, o que a gente tem de base aqui? O número 2. Mas toda vez a gente sabe que aqui embaixo existe de forma oculta o número 1. Então, isso é uma fração. Então, o primeiro passo é inverter essa base. Então, o que está embaixo passa para cima, o que está em cima passa para baixo, e isso vai se tornar 1 sobre 2. E aí, nesse momento, a gente transforma o expoente em um expoente positivo, ou seja, o menos 2 vira 2. E aí, a gente chega em uma potência de fração. Como que resolve? Eleva tanto o numerador quanto o denominador ao expoente. Então, faz separado. Então, primeiro, 1 ao quadrado. 1 vezes 1 igual a 1. E aí, na parte de baixo, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então, qual é a resposta de 2 elevado a menos 2? 1 sobre 4. Então, ó, retomando. Se a gente tem uma potência com expoente negativo, primeira coisa que a gente faz, lembrar que existe um número 1 aqui embaixo. E aí, o que a gente deve fazer? Inverter a base. Então, ficamos com uma fração e agora um expoente positivo. E como que resolve fração elevada a um expoente? Eleva separado, então o numerador elevado, depois o denominador elevado. Então, 1 ao cubo é 1, 3 ao cubo é 27. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. E aí, daí a gente passou para a parte que fala da potência com expoente na forma de fração. Como assim? Quando a gente tem, por exemplo, 2 elevado a 3 sobre 2. Então, isso aqui é uma potência com o expoente na forma de fração. Toda vez que a gente vê isso, a gente tem que lembrar que isso representa uma raiz. Então, viu isso aqui? Você já pode fazer assim, igual a raiz. E aí, a gente precisa lembrar da regra, que a fração que está no expoente, ela pode ser transformada em raiz, onde o denominador vira o índice do radical. Então, qual que é o denominador? Sempre a parte de baixo. Esse número aqui de baixo vai vir aqui para dentro. Então, aqui dentro, a gente vai ter o número 2. E aí, ele some daqui. E o que sobrou? O 2 elevado a 3. Então, pronto. É isso. É a mesma coisa. 2 elevado a 3 sobre 2 é a mesma coisa que raiz quadrada, que tem o 2 aqui, de 2 elevado ao cubo. Então, raiz de 8. Então, ó, voltando. Toda vez que a gente tem uma fração no expoente, que é essa parte aqui de cima, a gente pode transformar em uma raiz. Sempre raiz quadrada? Não. Pode ser raiz cúbica, raiz quádrupla e assim por diante. Lembrando que o número que estiver na parte de baixo da fração, ele vem aqui para o índice da raiz. E o restante fica na parte de dentro. Então, vamos ver um outro exemplo aqui, ó. 3 elevado a 5 sobre 4. A gente iguala e coloca a raiz. E aí, o de baixo vem aqui para dentro. Então, nesse caso, a gente vai ter uma raiz quádrupla. E aí, sumiu. Quem que sobrou? 3 elevado a 5. Então, aqui a gente vai ter uma raiz quádrupla de 3 elevado à quinta ordem. Pode resolver ou não, depende das opções lá para marcar. E aí, existe também o processo inverso, que toda raiz pode ser transformada em potência com expoente na forma de fração.
Então, ó, se a gente tiver raiz cúbica de 2 elevado à quarta potência. Isso aqui a gente tem que saber que pode virar uma potência. Como? A gente copia a parte de dentro, então 2 elevado a 4. E o expoente ele vai virar uma fração. E quem que vai ficar aqui embaixo? O número aqui de dentro. Então, esse 3 vem para cá. Então, ó, é o processo inverso mesmo. Raiz quíntupla de 3 elevado à quarta potência. Então, a gente deixa o 3 elevado à quarta e aqui embaixo a gente põe o número que está aqui no índice do radical. Então, 3 elevado a 4 sobre 5. Então, a gente tem que lembrar disso aqui, ó. Sempre que você encontrar um expoente fracionário, então, é potência com expoente de fração. Isso pode ser convertido em uma raiz correspondente e vice-versa. Toda vez que você vê isso aqui, você sabe que pode ser transformado em raiz. Então, essa parte ela é mais confusa mesmo. Se tiver dúvida, pausa o vídeo, volta, assiste de novo, manda coisa no WhatsApp. A gente ficou um tempão ontem na aula discutindo sobre isso. E aí, eu passei uma lista de exercício e essa aqui foi a questão 6 da lista que envolve exatamente isso. Vamos tentar resolver aqui de maneira online. Então, tá pedindo o resultado dessa expressão. A gente repara que essa expressão, ela é uma expressão que tem raiz, só que as respostas, elas estão na forma de potência com expoente fracionário. Então, o que a gente vai fazer? Transformar essas raízes em potências. Então, vamos transformar essa aqui de dentro primeiro, ó. Então, o que a gente tem? A gente tem o número 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. É como se aqui existisse um 1 escondidinho. E aí, quem que vem aqui para a parte de baixo que a gente falou agora? Quem tá aqui no índice da raiz. Então, isso aqui vai virar 2 elevado a 1/3. Pronto, então, a gente fez esse primeiro aqui. Agora, vezes, vamos fazer essa segunda raiz, vamos transformar ela em potência com expoente de fração. Então, a gente tem 2 elevado a menos 3. E aí, a gente tem uma raiz normal, ó. A raiz normal, ela não tem nenhum número aqui, mas quem que a gente sabe que está escondidinho? A gente chama ela de raiz quadrada. Então, é porque aqui dentro existe o número 2. Então, esse 2, ele vai vir para a parte de baixo. A regra é sempre a mesma. O que está dentro aqui, ele vem para a parte de baixo. E aí, vezes, aí a gente tem esse último aqui, que já está sem raiz. Então, 2 elevado a menos 3. Isso aqui tudo está dentro de uma outra raiz, que é a raiz quíntupla. Então, pronto. Aqui dentro, a gente já tirou as raízes e a gente ficou com uma multiplicação de potências de mesma base. Aí, a gente tem que lembrar lá da nossa aula de nivelamento, que existe uma regra. Multiplicação de potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, ó, a gente vai ficar com raiz quíntupla, vamos conservar a base, que é 2. Agora, a gente tem que somar esses expoentes. Então, vamos somar esses expoentes aqui. Quais são eles? 1/3, menos 3 sobre 2 e menos 3. Aqui, a gente está tratando de fração, aqui embaixo a gente sabe que tem 1. Aí, a gente chega em uma soma de fração com denominadores diferentes. Qual é a regra? Lembrando lá do nivelamento, fazer o MMC. Entre quem? Entre os denominadores, 3, 2 e 1. Então, vamos fazer. Aí, a gente começa sempre pelo 2. O 3 não divide, 2 dividido por 2 é 1, e o 1 já está fatorado mesmo. Depois, a gente vai para o 3. 3 por 3 dá 1, e aí finaliza. Então, o nosso MMC vai ser 2 vezes 3, que é 6. Beleza. Então, a gente tira o MMC e volta aqui para terminar a soma da fração.
Então, no lugar de escrever 3, 2 e 1, agora a gente vai escrever um único denominador, que é o 6. E aí, a gente tem uma regra, que é divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, vamos lá. 6 dividido por 3 é 2, vezes 1, 2. 6 dividido por 2, 3, vezes 3, 9. 6 dividido por 1, 6 vezes 3, 18. Agora, eu tenho R$2 para pagar uma conta de 9. Eu pago esses R$2 e continuo devendo 7. Aí, agora, eu tô devendo 7. Ao invés de pagar, eu coloco uma dívida de 18 por cima. Então, agora eu tô devendo mais. Eu tô devendo R$25. Então, ó, cheguei na soma das frações, que é menos 25 sobre 6. Onde que eu coloco isso? No expoente. Então, ó, vamos voltar. Primeiro passo, a gente estava aqui, a gente viu que as respostas eram em potência, e aí a gente transformou essas raízes em potência. Então, primeiro passo, a gente pegou o que estava aqui e colocou no denominador. Aqui, qual que seria o numerador que está escondidinho? Quando não tem, a gente chama de 1. E o que estava aqui veio aqui para a parte de baixo. Aí, o outro já tinha o menos 3. Aqui era raiz quadrada. Quando é raiz quadrada e não tem número aqui, a gente sabe que é o 2. E esse aqui já estava sem raiz, a gente só copiou. E aí, a gente aplicou a regra da potência. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, que é o 2, e soma os expoentes. E aí, a gente somou os expoentes aqui, ó. 1/3, menos 3 sobre 2 e menos 3. A soma de fração com denominador diferente precisa fazer um MMC. A gente fez, deu 6, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. A gente chegou no resultado da soma, menos 25 sobre 6. Então, a gente chegou nisso aqui, raiz quíntupla de 2 elevado a menos 25 sobre 6. E aí, a gente ainda tem uma raiz aqui para ser retirada. A gente precisa lembrar que esse número aqui sempre vem para onde? Para a parte de baixo. Então, a gente copia o de dentro normal, 2 elevado a menos 25 sobre 6, e coloca o 5 aqui embaixo, que é esse 5 que vem daqui. Mesma regra toda hora. Então, agora, o nosso expoente ficou uma divisão de fração. Aí, de novo, lembrando lá do nivelamento. Divisão de fração, qual é a regra? Conserva a primeira fração, quem que é a primeira? 25 sobre 6. E multiplica pelo inverso da segunda. Quem que é a segunda? O 5. Quem que existe aqui embaixo escondido? O 1. Então, 5 sobre 1, quando a gente inverte, vai virar 1 sobre 5. Então, ó, regra da divisão, conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Aí, a gente chega na regrinha da divisão, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então, vai dar menos 25 sobre 30. Aqui, a gente simplifica por 5, 25 por 5 vai dar 5, 30 por 5 vai dar 6. Então, simplificando o nosso expoente, a base não mexe não, era o 2. Aí, aqui em cima fica menos 5 sobre 6. Então, essa aqui é a resposta que corresponde aí à letra C. Gente, a CEDAF gosta muito desse tipo de questão porque envolve várias coisas, várias matérias. Então, envolve raiz, potência, regra de multiplicação de potência, conversão de expoente fracionário em raiz, MMC, soma de fração, divisão de fração, que na verdade conserva a primeira e multiplica pela segunda, então é multiplicação de fração. Então, por envolver esse tanto de matéria em uma única questão, vale a pena vocês assistirem esse vídeo aí com tranquilidade, refazer o exercício e tirar as dúvidas que porventura existam.